A geopolítica mundial em 1939 apontava, de um lado, o clube das ditaduras, como o Perón na Argentina, Getúlio Vargas no Brasil, Salazar em Portugal, Franco na Espanha, o imperador Hirohito no Japão, Mussolini na Itália e o Hitler na Alemanha. O clube das democracias era formado pela Inglaterra, Estados Unidos, Austrália, Canadá, França e outros países satélites. Não só Getúlio torcia pela Alemanha, como seu ministro da Guerra, o Eurico Gaspar Dutra, o general Góes Monteiro e outros do Estado-Maior do Exército Brasileiro. O americano precisava das bases do Nordeste, tendo Natal como o local mais perto de Dakar, na África. Estados Unidos deram um ultimato ao Brasil. Ou ele liberava as bases ou o Nordeste seria invadido pelos aliados. Estas fotos que temos do Roosevelt, sorridente, presidente americano, rindo ao lado de Getúlio Vargas, foram após o acordo, pois antes a tensão entre Estados Unidos e o governo brasileiro era muito grande. Getúlio teve a sapiência de braganhar com o governo americano uma siderúrgica em troca das bases do Recife, Natal e Fortaleza. Getúlio conseguiu o empréstimo diretamente do governo americano para custear a Companhia Siderúrgica Nacional. E as bases foram liberadas para o governo americano. Natal tinha, em agosto de 42, o início do Brasil na guerra, uma população de 40 mil pessoas aproximadamente. Em 15 dias, os Estados Unidos colocaram nesta cidade, em Parnamirim, 10 mil soldados entre 18 e 23 anos. Para alimentar este povo, veio um batalhão de agricultores do Tennessee. Como souvenir, cada soldado americano comprava uma bota de vaqueta amarela, estas que o vaqueiro nosso usa. Fora dos Estados Unidos, Natal foi a maior base americana na Segunda Guerra Mundial. Agradeço ao primo Chico Medeiros o envio das imagens dos jovens americanos se divertindo com as natalenses. Um detalhe, o Brasil nunca declarou guerra ao Japão, sendo a colônia japonesa no Brasil a maior fora do país de origem. Meu pai João Costa, que participou da FEB como cabo, sempre afirmou da cordialidade dos soldados americanos, com quem serviu durante a Segunda Guerra Mundial nas praias e defendendo as praias alagoanas. O fundo musical é a canção do Expedicionário. Um forte abraço a todos. Belas praias nordestinas, muitas mulheres, jovens, simpáticas e carinhosas, bebidas, bailes e bordéis. Na Segunda Grande Guerra, enquanto do outro lado do oceano o mundo vivia um inferno, os militares norte-americanos instalados no Rio Grande do Norte pareciam desfrutar longas férias num país tropical. Olá, amigos da história! Essa vida mansa e de boemia começou quando a cidade de Natal foi escolhida para a instalação de uma base militar dos Estados Unidos no Brasil. Tudo por causa da localização estratégica da nossa capital potiguar. Na América do Sul, Natal é o ponto mais próximo da Europa e da África. Foi assim que, a partir de 1942, tropas norte-americanas começaram a chegar e 10 mil militares se instalaram numa cidade que tinha menos de 50 mil habitantes e que também passou a receber pessoas de vários outros estados brasileiros, principalmente para trabalhar nas obras de construção da base aérea Parnamirim Field, ou o Campo de Parnamirim, que na época era um pequeno distrito de Natal. Também foi instalada uma base naval para hidroaviões na capital,
conhecida como a Rampa. No complexo militar norte-americano eram centenas de edificações, incluindo aí hangares, estações de rádio, alojamentos para 5.000 soldados, hotel para os oficiais, hospital com 178 leitos, biblioteca, escola, clubes, cinema, restaurante e cafeterias, com capacidade para servir 500 pessoas de cada vez, além de sorveteria, cervejaria, agência dos correios, escritórios de seguro e de câmbio, fórum, polícia, cadeia, armazéns para grandes estoques de sobressalentes e de materiais que seriam transportados para outros locais. Sandoval, para mim, seu trabalho é tão importante como é o meu. Vamos trocar? Essa estrutura envolvia também instalações para combustíveis com dezenas de tanques de superfície e subterrâneos, uma tubulação de 20 quilômetros, 5 plataformas e 7 bombas fixas, tudo para suportar um trânsito diário de 400 a 600 aeronaves. Na base, eram consumidos cerca de 100.000 litros de gasolina por dia. Os aviões que vinham dos Estados Unidos abasteciam em Natal e ficavam prontos para sobrevoar o Oceano Atlântico rumo à África. No auge dos conflitos no Atlântico, Parnamirim era o aeroporto mais congestionado do planeta, com até 800 pousos e decolagens num único dia a cada 3 minutos, e aproximadamente 15.000 pessoas transitando pela base. Natal era tão decisiva que ficou conhecida como a encruzilhada do mundo. Era também a ponte para o continente europeu, a escala obrigatória, chamada de trampolim da vitória. Em 1943, o presidente dos Estados Unidos, Franklin Roosevelt, e o do Brasil, Getúlio Vargas, visitaram juntos as instalações no Rio Grande do Norte. Militares da Marinha Americana foram condecorados lá pela primeira-dama Eleanor Roosevelt. Nesse encontro foi detalhado como seria a parceria entre o Brasil e o Bloco dos Aliados com a ida dos soldados brasileiros para a guerra. Já os militares que vieram ao Brasil trouxeram os seus jipes, caminhões, ambulâncias e outros automóveis que circulariam na pista asfaltada pelos americanos. Com eles também chegariam novidades, como o hábito de tomar Coca-Cola e de comer comida enlatada, também de mascar chiclete, de usar os famosos óculos modelo aviador e de vestir calças jeans. O costume de fazer a barba com frequência, de praticar esportes como beisebol, vôlei e basquete, e de frequentar a praia nos dias de folga, tomar banhos de mar, o que na época era considerado um pouco anti-higiênico, coisa de pobre e de pescadores. E esse grupo de estrangeiros costumava gastar muito dinheiro em Natal e em dólar, o que, é claro, impulsionou o comércio da região, principalmente na movimentada Rua Chile. Hoje eu já fiz as unhas de 3 oficial, graduado. Já vendi essas garrafinhas aí que eu faço com areia. O negócio é dinheiro. Dólar, tá entendendo? Um dos produtos que não paravam nas prateleiras das lojas de Natal eram as meias calças de seda. No esforço de guerra, a seda era indispensável na fabricação de paraquedas, e essas meias aí não eram mais encontradas com facilidade lá nos Estados Unidos. Fizeram muito sucesso também as botas criadas por um artesão do local, o sapateiro Severino Edísio de Silveira, que conseguiu transformar a bota rancheira americana numa versão mais leve, prática e confortável, e que foi chamada de Natal Boots, as botas de Natal, disputadíssimas pelos militares, apesar de ser contra o regulamento deles. Era um calçado de couro de cano médio, ajustado por fivelas na altura do tornozelo e da panturrilha, com vários acabamentos e cores. A fama dessas botas correu o mundo e as encomendas chegavam à cidade através das linhas de rádio de todos os lugares e eram entregues nas idas e vindas dos frontes de guerra.
A comunicação entre brasileiros e americanos foi incrementada pelo uso de palavras e expressões estrangeiras que caíram na boca do povo. Era bye-bye pra lá, ok pra cá, boy, show, alright, Yankees, money, drink, big, cocktail, short, boyfriend, golf, relax. Havia muitos bailes ao ar livre e todas as quintas-feiras nos salões do Aeroclube. A Marinha também promovia bailes requintados frequentados pela alta sociedade local, além das festas for all, para todos em inglês, palavra que lembrava o nosso forró nordestino. As salas de cinema ficavam lotadas com as exibições dos filmes de Hollywood e a presença dos artistas famosos da época que visitaram pessoalmente as tropas americanas em Natal durante a época dos conflitos, entre eles os atores Humphrey Bogart e Clark Gable, músicos como Glenn Miller, que se apresentou com a sua orquestra, além das divas Marlene Dietrich e Bette Davis. A diversão dos militares também era garantida com as brasileiras, até no município vizinho, em Macaíba, mas era especialmente no bairro da Ribeira, onde ficavam alguns dos famosos cabarés, os prostíbulos. O mais famoso era a casa da Maria Boa, a mulher que veio de Campina Grande, na Paraíba, durante a Segunda Guerra e abriu em Natal um bordel conhecido por ter as mulheres mais bonitas e fornecer as melhores bebidas, cigarros e música. O prestígio de Maria Boa era tão grande entre os americanos que um dos aviões B-25 foi batizado com o nome dela e até a imagem dela foi desenhada em outras aeronaves. Tão famosa que a casa virou um importante ponto turístico da cidade. Mas com o aumento da prostituição, os casos de doenças venéreas, especialmente a sífilis, cresceram tanto que grupos de soldados passavam semanas de cama, afastados das operações. Foi preciso uma intervenção oficial em caráter de urgência. Para as garotas saudáveis da zona do Meretrício, os médicos americanos emitiam então atestados de saúde, os chamados Love Cards. Mas também ocorreram relacionamentos mais estáveis. Há registros de que 32 mulheres brasileiras, moradoras de Natal naquela época, se casaram com norte-americanos. Mas nem tudo era diversão ou romance. Havia o risco real de ataques dos inimigos. E nesses casos, entre as instruções passadas para a população de Natal, estavam correr para os abrigos, mas sem pânico, com calma. E era proibido também fumar e manter uma conversa alarmante ou derrotista. Havia ainda o blackout, um momento de apagar todas as luzes e deixar a cidade na escuridão completa todas as noites. Uma estratégia para esconder e proteger o local dos bombardeios. Nem mesmo uma vela podia ser acesa e todo mundo tinha medo de uma invasão dos alemães, quando o povo seria alertado pelo toque de uma sirene. Ela só tocou uma vez, mas o desespero foi enorme. Só que era um treinamento militar. E esse clima de guerra ficou mesmo só na ameaça. Os conflitos acabaram em 1945. Os aliados venceram, os estrangeiros foram embora. A cidade entraria numa crise financeira em declínio, mas para trás ficaria toda aquela estrutura deixada pelos anos de investimentos dos americanos, além, é claro, da influência cultural que resiste até hoje. Gostou desse vídeo? Então deixa um like pra gente saber e se inscreva no canal para mais conteúdos como este. E até a próxima com uma história a mais. Você sabe de onde eu venho, venho do mundo.
terras que eu percorra, não permita Deus que eu morra, sei que volte para lá, sei que leve por divisa esse V que simboliza a vitória que virá, nossa vitória final, que é a mira do meu fuzil, a ação do meu bonal, a água do meu cantil, as asas do meu ideal, a glória do meu Brasil. Eu venho da minha terra, da Casa Branca da Serra, e do ar do meu sertão. Venho da minha Maria, cujo nome principia na palma da minha mão. Braços monos de Moema, lábios de minha Iracema, estendidos pra mim. Ó minha terra querida, da Senhora Aparecida e do Senhor do Bom Fim. Com mais terras que eu percorra, não permita Deus que eu morra, sem que volte para lá, sem que leve por divisa esse V que simboliza a vitória que virá, nossa vitória final, que é a mira do meu fuzil, a ação do meu bonal, a água do meu cantil, as asas do meu ideal, a glória do meu Brasil. Você sabe de onde eu venho, é de uma pátria que eu tenho, no bojo do meu violão, que de viver em meu peito foi até tomando jeito de um enorme coração. Deixei lá